Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Borgemessa de Almeida e eu vou apresentar para vocês meu trabalho, que é sobre a subversão do direito através dos atos institucionais durante a ditadura civil-militar brasileira, 1964-1985. Meu orientador é Fernando de Brito Alves e eu sou bolsista do PIBIC. A ditadura militar é um marco recente na história brasileira, né? E ela buscou sua legitimação através de uma legislação de exceção. Dessa forma, a tortura e a censura pôde se transformar em algo corriqueiro através desse poderoso sistema de repressão, tornando-se parte vital a subversão dos procedimentos jurídicos para a concretização do autoritarismo no país. Assim, a pesquisa visa verificar a subversão do direito durante a ditadura, né, por meio dos atos institucionais e a lei de anistia também. O método empregado foi o dedutivo e tipo de pesquisa bibliográfica. O direito, nesse contexto, serviu como instrumento para subverter, né, a estrutura jurídica do país, e como resultado disso, foi a Constituição de 67, que foi utilizada como instrumento para a manutenção desse autoritarismo também. Segundo Barbosa, os regimes autoritários buscam construir uma narrativa de legitimidade ao adotar ou mesmo manter uma determinada Constituição. Não há regime que se afirme antidemocrático. Dessa forma, o regime procurou produzir uma certa aparência de legalidade, o que se pôde se contestar pela existência desses atos institucionais. Nesse mesmo sentido, sem o trabalho dos juristas na construção de uma legalidade autoritária e instrumental, o déspota mais violento não consegue institucionalizar seu regime de exceção. Assim, foi possível anular as garantias fundamentais dos cidadãos, dificultando essa percepção dos limites dos poderes políticos, né, abalando a divisão dos poderes. Dessa forma, a ditadura brasileira manteve as estruturas tradicionais democráticas, mas que não funcionavam do jeito que deveria, né? O Brasil se preocupou, então, em normalizar e institucionalizar o regime ditatorial com o idioma do direito. A validade dos atos institucionais não adivinha de obedecerem um processo legislativo democrático. Na verdade, a validade acabou vindo em decorrência do poderio militar, né? E desse modo, em meio ao estado de exceção, foi redigido, né, pelo Francisco dos Santos Nascimentos, em 9 de abril de 1964, o ato institucional número 1. E nesse primeiro artigo, né, já era demonstrada essa dinâmica entre as normas constitucionais e os atos institucionais, né, como mostra a seguir, que são mantidas a Constituição de 46 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com modificações constantes desse ato. À vista disso, já é possível antever a mutilação seletiva da ordem constitucional. E além do mais, é interessante notar que a Constituição de 46 não foi revogada. E segundo o artigo 3º, né, desse ato institucional número 1, o presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda da Constituição. Ou seja, o Poder Executivo assume essa iniciativa de legislar e propor emendas, né? E o Legislativo fica aí ao segundo plano. E em 65, a alta cúpula do regime, né, eles se juntaram para poder discutir a criação de medidas para reforçar esse poder do executivo. Assim foi instituído o Ato Institucional 2, que veio composto por 33 artigos e estipular o uso definitivo das eleições indiretas para presidente, a dissolução de todos os partidos que atuavam na época e a ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Já o Ato Institucional número 3 estabelecia que os governadores e vice seriam eleitos indiretamente por um colégio eleitoral formado pelos deputados estaduais. Também estabeleceu que os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores, com aprovação das assembleias legislativas. E em 7 de dezembro de 66, editado por Castelo Branco, foi instituído o AI 4, que estabeleceu a Constituição de 1967, que revogaria de forma definitiva a Constituição de 46. Isso foi possível, né, tendo em vista que o governo autoritário tinha a consciência de sua maioria do Congresso, né, por conta das cassações, né. E segundo o artigo 173 da Constituição do Brasil, né, de 67, ficam aprovadas e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução, né? Revolução. Sendo assim, a Constituição de 67 ratificou todos os atos institucionais até então baixados e o excluiu de apreciação judicial.
O resultado disso é que os atos institucionais e as regras propriamente constitucionais não possuem hierarquia ou subordinação entre elas, e ambas possuem capacidade de alterar a Constituição pretérita, ou seja, foi uma Constituição de exceção e ambígua, aprovada de forma unilateral pelo Executivo e sem aprovação do Congresso. E tem como piorar, né? Porque em seguida foi estipulado o Ato Institucional número 5, que manteve em partes a Constituição de 67, mas modificou características importantíssimas, como recesso parlamentar e a suspensão de direitos políticos. Segundo Paixão, o AI-5 permaneceu como uma espécie de coringa, apto a ser utilizado a qualquer momento pelos generais presidentes, né? E até porque o AI-5 não possuía limitação de tempo. E além disso, em 79, a também chamada Lei de Anistia foi sancionada, né, pelo presidente João Batista Figueiredo, através dessa justiça de transição que permitiu que os exilados retornassem ao país. Porém, entretanto, né, infelizmente, a justiça de transição no Brasil é classificada como parcial, já que não houve punição dos responsáveis e, consequentemente, não houve reforma institucional. Dessa forma, também perdoou os torturadores e todos os que contribuíram para a instauração e a manutenção do estado de exceção. Nesse sentido, né, entre as características básicas que deveriam ter a justiça de transição estão direito de punição dos responsáveis, verdade, justiça, reparação e reforma institucional. Porém, infelizmente, a postura do Supremo Tribunal Brasileiro se contrapõe aos fundamentos de um Estado democrático de direito. Dessa forma, a falta do conhecimento da história de um país faz com que seu povo não possa se autodeterminar, compreendendo o exercício da plena cidadania. Segundo Silva, a conciliação não incluía, né, o enfrentamento público e o direto entre aqueles que haviam sido torturados e aqueles que haviam sido configurados em verdadeiros carrascos nos porões dos diversos órgãos repressivos. Dessa forma, infelizmente, a anistia ampla e restrita também perdoou os torturadores e todos os que contribuíram para a instauração da ditadura. E o Brasil segue sendo um dos poucos países sul-americanos que passou por uma ditadura militar e não responsabilizou devidamente seus agentes, né? Por isso, o direito coletivo e individual da sociedade brasileira foi desrespeitado e os direitos humanos foram suprimidos e foi forjado o esquecimento sistemático da história. E o que a gente poderia fazer, né? Considerando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Legislativo poderia revogar a lei de anistia e tipificar o delito de desaparecimento forçado. E para o Ministério Público, o Judiciário poderia investigar e processar os perpetuadores identificados com a impossibilidade de se invocar coisa julgada, bem como não reconhecer a questão da prescrição de crimes contra a humanidade e observarem a orientação conferida pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos ditames da Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Executivo, né, realizar obrigações de fazer prol da memória das vítimas e a promoção dos direitos humanos em áreas que envolvam a segurança pública. Portanto, a luta por verdade, memória e a reparação em relação aos crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura, né, pode contribuir, né, para o fortalecimento de um Estado de direito e da democracia do Brasil, para que o direito nunca mais seja usado, né, como instrumento para legitimar e consolidar o autoritarismo. Aqui estão meus agradecimentos e as minhas referências. Agora eu vou deslogar aqui e eu agradeço muito a atenção de vocês e até logo.